Em meio às vastas e profundas histórias dos nossos oceanos, os contos de navios fantasmas se destacam como os mais arrepiantes. Essas embarcações misteriosas somem repentinamente, deixando para trás navios abandonados à deriva por dias, meses ou até anos nas ondas infinitas. Embora muitos considerem essas histórias como pura ficção, navios sem tripulação vagando pelos oceanos já estamparam manchetes diversas vezes. Vamos explorar alguns dos navios fantasmas mais famosos e enigmáticos que se tornaram realidade. Tem Hai, Myanmar, 2018. Uma imponente figura surgiu nas névoas da costa sul de Myanmar. Era um grande cargueiro com o nome Tem Hai e a inscrição BRT 1600 em sua lateral. Ignorando os chamados da guarda costeira por uma semana, o navio se aproximou da costa até encalhar em um banco de areia. Ao embarcar, uma equipe não encontrou nenhum sinal de vida, nem tripulação, nem carga. As autoridades de Myanmar, perplexas, rastrearam os registros marítimos e descobriram que o Tem Hai havia sido localizado pela última vez perto de Taiwan em 2009, quase uma década antes. Isso adicionou mais um mistério à charada. Teria o navio passado 9 anos à deriva pelos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico? Ou, se não, como chegou do outro lado do continente sem ser detectado? Dias depois, um rebocador foi descoberto a 80 quilômetros da costa. A tripulação revelou que estavam rebocando o cargueiro para Bangladesh para ser desmontado, mas o mau tempo rompeu os cabos, forçando-os a abandonar a embarcação. A origem do navio nos 9 anos desaparecidos permanece um mistério, com a investigação ainda em curso. 2. Ilmaru 10, Japão, 2011. Após o devastador tsunami de 2011 no Japão, pelo menos 22 embarcações foram afundadas ou perdidas. O Ilmaru 10, um barco de pesca de 50 toneladas, recusou-se a afundar. No caos que se seguiu ao tsunami, ele foi dado como perdido. Mais de um ano depois, o Ilmaru 10 foi avistado na costa do Alasca, à deriva a 290 quilômetros das fronteiras dos Estados Unidos e do Canadá. A guarda costeira considerou que o navio representava um perigo para outras embarcações, pois seu tanque de combustível estava comprometido e não podia ser bombeado. Uma ordem foi dada para afundar o barco solitário. Em março, canhões automáticos da guarda costeira incendiaram o combustível restante, e o Ilmaru 10 afundou lentamente nas ondas, completando sua jornada final. 3. Jianshen, Austrália, 2006. O Jianshen foi descoberto à deriva na costa de Queensland, Austrália, em 2006. Além da ausência da tripulação, o navio não possuía identificação, nem mesmo um nome. As autoridades identificaram um navio anônimo como um petroleiro de 80 metros que claramente havia passado muito tempo no mar. Após buscas minuciosas, encontraram documentos que indicavam o nome Jianshen, mas sem um porto de origem. Uma grande quantidade de arroz foi descoberta escondida sob o convés, levando a especulações de que poderia ser usado para reabastecer barcos de pesca fora da zona econômica exclusiva da Austrália. A razão para seu abandono permanece um mistério. 4. Veleiro abandonado, Sardenha, 2007. A luxuosa Costa Esmeralda da Sardenha recebeu um visitante inesperado em 2007, um veleiro clássico à deriva. Sem capitão à vista, a guarda costeira conseguiu rebocar o navio antes que colidisse com a costa rochosa da ilha. O que encontraram a bordo arrepiou: mapas do Mediterrâneo, roupas e uma refeição inacabada espalhados pelo navio, indicando uma presença recente. O sistema GPS do navio teve sua memória apagada. Uma placa de madeira com a inscrição Biologiste foi encontrada escondida sob almofadas, mas não correspondia a nenhum navio registrado. Um cidadão luxemburguês chamado Frank alegou ser o dono, dizendo que havia sido chamado para fora da ilha com urgência, deixando o barco ancorado. No entanto, ele não explicou por que o navio não estava registrado, por que a placa com o nome foi escondida e por que a memória do GPS foi apagada. O motivo do abandono do navio permanece um enigma. 5. Navio fantasma do Lago Superior, Estados Unidos, 2016. Em 2016, o cinegrafista Jason Asselin filmou uma gigantesca forma de navio brilhando nas águas do Lago Superior. Apesar de avistamentos de navios fantasmas não serem raros na região, Jason capturou uma cena incrível. Os Grandes Lagos abrigam mais de 6.000 naufrágios, e o local da filmagem não estava longe de Vitis Point. Embora seja tentador pensar em assombrações aquáticas, a imagem era provavelmente o farol de Grand Island, a cerca de 19 quilômetros da costa. A razão pela qual parecia tão grande é a mesma ilusão que faz o Sol e a Lua parecerem enormes no horizonte. Era uma miragem, embora alguns acreditem em fenômenos de outro mundo. 6. Fata Morgana.
As imagens de navios flutuando acima das ondas ou com formas impossíveis que alimentam histórias de horrores podem ser explicadas pela Fata Morgana. Essa miragem ocorre quando uma massa de ar frio perto da água é coberta por uma camada mais quente de ar mais alta na atmosfera. A luz se curva ao passar por essas camadas, criando uma miragem completa. Nosso cérebro assume que a luz viajou em linha reta, o que faz com que o objeto pareça mais alto do que realmente é. Embora a Fata Morgana desmistifique as histórias de navios fantasmas, ela não torna os avistamentos de navios flutuantes menos estranhos. 7. O MV Rena, Nova Zelândia, 2011. Enquanto alguns navios fantasmas navegam sem rumo, outros se tornam destroços amaldiçoados em praias. Esse foi o destino do MV Rena em 2011. Ao tentar encurtar o caminho para o porto na Nova Zelândia, a tripulação ignorou práticas de navegação e encalhou no Recife de Astrolábio. Cerca de 1.900 toneladas de óleo combustível começaram a vazar, causando o pior desastre ambiental marítimo da história da Nova Zelândia. A pressão das ondas quebrou o navio em dois, espalhando seus contêineres de aço. As ondas ao redor do navio se tornaram um azul fantasmagórico devido à carga de leite em pó rompida. Em 2012, as seções da proa e popa se separaram completamente. As autoridades removeram mais de 24 mil toneladas de detritos do fundo do mar, mas grandes trechos do navio ainda assombram o oceano, tornando impossível esquecer essa jornada amaldiçoada. 8. SS American Star, Ilhas Canárias, 1994. Construído na década de 1940, o transatlântico SS American Star teve 7 nomes diferentes em sua carreira de 54 anos. Em 1993, foi vendido para uma empresa tailandesa que planejava transformá-lo em um hotel 5 estrelas na costa. Durante o reboque da Grécia para a Tailândia, uma tempestade no Atlântico rompeu as cordas de reboque. O navio encalhou na costa da ilha de Fuerteventura, e as ondas implacáveis o partiram em 2 em 48 horas. A proa afundou lentamente nas ondas até desaparecer em 2010, deixando para trás um legado econômico e trágico. 9. O Mary Celeste, Açores, 1872. A história da Mary Celeste é um dos mistérios marítimos mais duradouros. Em 1872, um navio bergantim foi descoberto à deriva a 645 quilômetros dos Açores. Os pertences da tripulação estavam intactos, a carga de 1.701 barris de álcool industrial estava quase intacta, e havia suprimentos para 6 meses. No entanto, não havia uma única alma a bordo, e o único bote salva-vidas estava desaparecido. Uma das teorias é que piratas atacaram o navio, embora isso pareça improvável, já que toda a carga estava intacta. Outra teoria é que a tripulação se amotinou após beber demais, mas porque eles deixariam o navio para enfrentar a morte certa em um bote. Uma teoria mais plausível é que o porão de carga estava submerso em água do mar, e o navio estava totalmente encharcado. Uma das bombas havia sido desmontada pela tripulação, sugerindo que estavam tentando fazer reparos. Temendo que o navio afundasse, o capitão Benjamin Briggs pode ter dado a ordem de abandonar o navio. O que realmente aconteceu com a tripulação permanece um mistério. 10. MV Alta, Irlanda, 2020. Em fevereiro de 2020, a tempestade Dennis trouxe um navio de carga colossal para a costa irlandesa. O navio, enferrujado e danificado, estava desprovido de tripulação. O navio misterioso foi identificado como MV Alta, que havia desaparecido no Atlântico mais de um ano antes. O MV Alta estava em uma viagem da Grécia para o Haiti quando seus motores falharam perto do Brasil. A tripulação foi resgatada, e o navio foi deixado à deriva. Em setembro de 2019, um navio de patrulha de gelo encontrou o MV Alta flutuando no meio do Atlântico. As correntes oceânicas arrastaram o navio para a costa da Irlanda, completando uma odisseia completa. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo. Grande abraço.